Eu acho que o protagonismo juvenil, ele é a mesma coisa. Porque você, de novo, não está deixando aquele sujeito se constituir enquanto sujeito. Você está, de novo, determinando o lugar dele. Ele sai do lugar do problema e passa para o lugar da solução. Né? E aí eu me lembro de uma fala de uma menina num encontro municipal de adolescentes lá em Rio Claro, em que o candidato falava, e assim, ele queria ser legal, os adolescentes que estavam ali, então, não sei se a Ana Paula lembra, ele começou a encher a bola, né, dos adolescentes. Porque vocês participam tanto, vocês são super legais, vocês são o futuro do país, vocês, o que vai ser desse país, se a juventude não estudar, não se constituir, não exercer sua cidadania. Vira uma menina e fala assim, sabe o que eu acho? O fim da picada essa história de vocês ficarem falando que a gente é o futuro do país. Por que vocês não fazem a parte de vocês? Cara, emudeceu, né? Aí todo mundo ficou com aquele silêncio assim, a molecada. E a gente então vai ser o que agora? Né? Quer dizer, precisava ter um nome. Né? A indefinição eu acho que incomoda muito. Acho que a gente quer as coisas definidas. Porque a gente está acostumado, a gente se acostuma, né, tem que definir. A ser nomeado. E quando define, né? você simplifica, né? Sim, você põe tudo ali dentro. Então, mas será que é uma questão de definição ou uma questão de busca por identidade? Boa. Mas a busca por identidade não é uma busca por definição? Não sei. Eu acho que também é um ciclo, né? A gente é definido e a gente fica definindo as coisas. Isso. E parece que é um ciclo que não se... É a historinha da Alice com o mosquito. Para A quem gente interessa por nome? Né? Definir, interessa a quem? Né? E que jogos de poder, que relações discursivas estão por trás desses nomes? Né? E aí o que eles querem dizer? Por que eles vêm? Né? Agora, por exemplo, não existe mais psicose maníaco-depressiva, as pessoas são bipolares. Né? Quer dizer, por quê? Porque existe uma indústria farmacêutica traduzindo em termos populares o que as pessoas podem entender para poder consumir coisas. Porque quem é o ser humano que não fica triste, feliz, que não tem oscilações, que não tem momentos? Bom, e aí, né, com todo esse jeito de pensar, a gente não vai falar em juventudes, a gente vai falar em adolescências, né? A gente não vai falar no singular essas palavras, elas são palavras plurais, compostas de pessoas com suas singularidades. E as outras invenções, então, que vão aparecendo, né? A infância pura, dócil, né? Criança, que gracinha, tão bonitinha, né? Tão boazinha, né? E o mesmo raciocínio que a gente fez com relação à adolescência, a gente pode fazer com relação à infância, né? A gente pode fazer com relação à terceira idade, com relação a isso que agora é a pré-adolescência. Eu fico pensando numa outra dinâmica, né? Assim, a gente tinha uma realidade uns anos atrás, pensando no papel da mulher, no próprio papel da constituição da família, onde as coisas aconteciam muito mais cedo do que hoje, né? E, consequentemente, também o tempo de vida das pessoas, vivendo nos centros urbanos principalmente, ele era menor do que hoje, né? Então, assim, se você for pensar, eu vou fazer 28 anos esse ano também, se você for pensar alguns anos atrás, uma mulher de 27, 28 anos que não estava casada, Solteirão. era um absurdo, né? Nunca mais vai casar, ou se você não tiver filho até os 30, você não vai poder ser mãe. Eu vejo meio isso, assim, o tempo hoje é outro, então aquilo que antigamente já era tarde fazer, hoje é muito cedo. Talvez. Daí concluindo, só continuando nisso. Essa questão assim, tipo, olha como é que as coisas são. Vou pegar uma linha de raciocínio. Então, para você continuar aprendendo as coisas, fazer as coisas, você tem que continuar jovem. Partindo do princípio que você define que a juventude está em formação e crescimento, então você pode aprender várias coisas, você ainda não casa, não sei o que, depois disso você cresce.
como a gente já definiu isso de novo, como, tipo, por exemplo, um idoso não pudesse mais estar aprendendo, uma pessoa adulta, só porque é um adulto jovem, ela não pode estar mais em processo de construção, assim. Assim, se eu hoje for, por exemplo, pensar numa família, eu vou priorizar determinadas responsabilidades que pode ser que não me possibilitem eu priorizar o meu aprendizado, por exemplo, porque eu vou ter uma outra responsabilidade que vai ser uma família, um filho e não mais eu própria. E a gente vai aprender outras coisas com isso. Talvez eu não queira aprender essas outras coisas, Sim, queira, é uma escolha. Mas aí eu não vejo nesse sentido de que para eu continuar aprendendo, eu preciso continuar sendo jovem, mas sim eu vou precisar definir prioridades na minha vida. Não é a mesma, não tem alguma ligação com o fato de as pessoas, ao se casarem, ao terem filhos, acabarem se esquecendo que elas também são filhas e que elas também estão em desenvolvimento ainda, porque às vezes a pessoa, pelo menos na minha cabeça, tem muito essa ideia. E não é, de certa forma, você manter a mesma linha de construção, de pensamento, mas ter uma forma diferente de lidar com ela? Porque muitas vezes essa verdade não encaixa com a tua vida mais. Né? Então, essa verdade falava que as coisas tinham que ser assim, 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 assim. Pronto, todo mundo está muito seguro. Hoje, essas verdades estão relativizadas. E aí? Isso dá uma certa insegurança, isso mexe um pouco com a gente. Pode ser assim, mas também pode ser de um outro jeito. Antes não, antes era ou. Ou é assim, ou é assado. Hoje pode ser e. Pode ser assim e assado. Uma coisa que é mais fruto de uma experiência pessoal. Acho que meu avô, por parte de pai, entendeu tudo que você está falando, só que de um ponto de vista não científico, que eu acho bárbaro, porque uma vez a gente estava conversando, ele adora contar histórias, e perguntaram para ele assim, qual é a sua idade? Aí ele falou assim, você tem 72 anos, só que eu também tenho 18, eu também tenho 20, eu também tenho 23, inclusive eu sou mais jovem do que você, porque eu tenho mais juventude que você dentro de mim. Então, eu acho que quando a gente se permite ser classificado, ser nomeado, a gente está deixando de ser a gente mesmo. Porque a gente não está colocando os nossos desejos em prática. E nem os nossos sonhos também em prática, sendo um pouco redundante. Porque às vezes falam que a gente é protagonista, falam que a gente é problema, falam que a gente não é sério. Só que na verdade eles estão esquecendo de ouvir o que a gente tem para falar acerca da gente mesmo. Eu acho que isso E é mais também vai importante. mudando, né? E também vai mudando, porque às vezes... daqui a pouco não é. Você falou que você era... Muito se fala de novos paradigmas. A gente também cria novos paradigmas. Só que criam novos paradigmas acerca da gente. E assim, eu acredito que enquanto a educação do nosso país não for modificada, enquanto essas bases não forem transformadas, não tem como a gente mudar a sociedade em peso, porque vai sair robô da faculdade, vai sair robô das escolas. Então o que acontece? Coisas que a gente vai aprender que tem que engolir essa teoria de Freud que acabou, entendeu? Então, a gente poderia falar que uma invenção é a gente falar que jovens são pessoas, são homens, mulheres, sujeitos de direitos, de compromisso pessoal e social, que contribuem também com as soluções e que vivem no presente, nos dias de hoje, como todos nós. Por que eu não posso falar que jovem é isso? Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós. Encerrar essa roda de conversa e agradecer de coração a Tereza, porque ela nos ajudou um pouco. Ela que é uma pedagoga do deslocamento, provoca deslocamento de discurso, deslocamento de linguagem, deslocamento de visões de mundo também, né? Eu tenho certeza, Tereza, que o teu jeito de conversar com a gente, essa roda de conversa, com certeza, pelo menos para mim, me ajudou muito a desencaixar as coisas, né? O discurso nosso, a nossa visão de adolescência, de juventude também, e de mobilização social. Então a gente agradece, como faz os nossos amigos e irmãs, assim, né? As pessoas com... De coração, muito obrigado. Eu que agradeço, foi super legal estar aqui, gostei muito.
Podemos fazer outras vezes? Ah.